Muito bem, pessoal do oitavo ano. Vamos realizar então a correção daquelas atividades, né? Daquelas questões que eu havia proposto para vocês, da página 37 e da página 38. Duas nós já havíamos corrigido, né? Mas a gente vai avançando nas 7 questões. Okay? Então a primeira questão ela era uma questão de estabelecer a relação, né, dos autores com a teoria, né? Então nós tínhamos aí 6 autores: Sócrates, Aristóteles, Galileu, Descartes, Spinoza, Leibniz. Está fazendo a relação com o conteúdo que nós havíamos visto no ano passado, né, no finalzinho do ano passado principalmente, né, para estabelecer a ligação com o conteúdo que nós estamos vendo esse ano. Então vamos lá, olha só, a ordem das letras se estabelece aí, né, porque nós vamos ter Galileu, né, afirmando que o universo está escrito em linguagem matemática. Nós vamos ter aí o Leibniz, né, o autor que nós vimos na aula passada. Então, além das verdades necessárias, existem as verdades contingentes, e vamos ter aí na questão 4 um comentário sobre isso. Depois, Sócrates vai afirmar que o diálogo é a melhor forma de filosofar. Depois, Spinoza, Deus é a única substância que existe. A próxima, então, é aquela a clássica, né? Descartes com o cogito, né? Penso, logo existo. E por fim, o Aristóteles, a ciência é o conhecimento das causas. Tá? Então aí temos a correção da questão número 1. Tá? Partimos para 2, então. Vai dizer o seguinte: por que para Spinoza não há livre-arbítrio? Nós já havíamos comentado, então só para darmos mais uma reforçada nessa questão. Para Spinoza, então, as ideias, os pensamentos, as emoções e os desejos decorrem da ordem divina. O que pensamos ser vontade própria, na verdade, é determinação divina. Assim, para esse pensador, o ser humano não tem vontade livre ou livre-arbítrio, né? Ou seja, aquela ideia que nós vimos no ano passado do livre-arbítrio dos medievais, né? Principalmente de Santo Agostinho, que vai dizer que Deus dá liberdade para o ser humano escolher. O Spinoza vai dizer não existe liberdade de escolha. Tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, sentimos, na verdade, já está determinado por Deus, que é a única substância que determina tudo o que existe. Né? Então, essa é a questão número 2. A questão número 3, então, ela é nova, ela diz respeito a Leibniz, né? E a questão era: o que é o princípio da razão suficiente? Olha só. Então, o que está exposto aqui? Leibniz defendeu que existem 2 tipos de verdades: as da razão, que são necessárias, isto é, são de uma maneira e não podem ser de outra, como as verdades matemáticas. 1 mais 1 é 2 e ponto, não pode ser de outra maneira para Leibniz. Isso é uma verdade necessária. O triângulo tem 3 lados, ponto, não pode ser de outra maneira. É assim e não tem como mudar isso. Tá? E as verdades de fato, que são verdades contingentes, isto é, são de uma maneira, mas podem ser de outra. Tá? É aquelas verdades que englobam praticamente todas as verdades não matemáticas, né? É aquilo que é de um jeito, mas poderia ser de outro, tá? Embora sejam contingentes, as verdades de fato seguem uma ordem que para esse pensador decorre do princípio da razão suficiente, o qual afirma que nada pode ser o que é sem que haja uma razão para isso. Em outras palavras, as coisas são de determinada maneira porque alguma razão, ainda que pudesse ser de outro modo. Tá? Ou seja, aqui a razão suficiente, tá? Ela vai dizer que existe, embora as coisas, as verdades de fato, elas sejam contingentes, né? Elas são de um jeito, mas poderiam ser de outro, mas se elas são da maneira que são, é porque existe uma razão, tá? Que organiza e que determina elas desse modo. Tá? É a ideia aqui que o Leibniz ele vai estar querendo, ele não deixa, ele não coloca em palavras isso, mas ele está falando mais ou menos aquilo que o Spinoza
está tratando anteriormente, tá? Só que o Spinoza ele é muito radical, o Leibniz ele não é tão radical assim, que é a ideia da existência de Deus, tá? Ou seja, existem verdades que não podem mudar, que são as verdades da razão, né, as necessárias, e as outras elas são verdades de fato, ou seja, elas, né, eu sou assim, né, eu tenho esse casaco, eu tenho a caneta que eu estou usando agora, eu tenho o computador para o qual eu estou olhando agora, ou o celular, mas eu poderia ter outro, ou poderia não ter, tá? Não é uma coisa matemática exata necessária, é uma coisa contingente. Mas o Leibniz vai dizer, bom, o computador que eu estou ocupando agora é algo contingente, poderia ser outro ou poderia não ser nada. Mas se é esse que eu estou usando, é porque existe uma razão que determinou isso. É porque existe uma razão que ordenou para que fosse assim. Tá? Então, esse é o princípio da razão suficiente que o Leibniz ele vai estar abordando. Ok? Aí vejam só, essa é a questão número 3. Na questão número 4, ele vai repetir um pouco, né, esse argumento. Ele vai pedir o seguinte, ó. Segundo Leibniz, qual das frases a seguir expressaria uma verdade de fato? Qual expressaria uma verdade da razão? Por quê? Né? Explicar. Então vejam só. As verdades da razão são necessárias, isto é, não podem ser diferentes, já que o seu oposto é impossível ou implica uma contradição. Para Leibniz, elas expressariam o conjunto das verdades que estão na mente divina. No caso dos exemplos, a sentença 2 mais 2 é uma verdade da razão. Assim como as outras verdades da aritmética e da geometria, pois os resultados dessa soma não podem ser outro que não seja 4. Então, as verdades da razão são aquelas verdades extremamente exatas, tá? Ele vai falar aqui a matemática, a aritmética, a geometria, tá? Todas essas expressam verdades da razão. Em contrapartida, as verdades de fato se referem a acontecimentos contingentes e seus opostos não implicam em contradição, tá? O carro do meu primo é vermelho. Tá? É uma verdade de fato, ou seja, tudo bem, ele é vermelho, mas ele poderia não ser. E dizer que o meu primo tem um carro azul não seria nenhum absurdo. Agora, dizer que 2 mais 2 é 5 é um absurdo. Tá? É um absurdo. Agora, dizer que existem carros azuis não é um absurdo. Tá? Em outras palavras, elas se referem a algo que é de maneira, mas poderiam ser de outra. É o que acontece com a afirmação: o carro do meu primo é vermelho. Ela pode conter uma verdade, mas trata-se de uma verdade contingente, pois o carro poderia ser azul, amarelo, verde ou qualquer outra cor. Isso é, o carro poderia ser vermelho e isso não ser vermelho, e isso não implicaria contradição. Tá? Alguém acha estranho, por exemplo, se eu disser para vocês o meu carro é preto, o meu carro é prata. Vocês achariam estranho isso? Que eu tenho um carro preto ou que eu tenho um carro prata? Não. Tá? Eu tenho um carro verde-limão. É engraçado ter um carro verde-limão, mas não é impossível. Tá? Então, tudo isso são verdades de fato. Pode ser, como também poderia não ser. Tá? Então, a primeira expressão ela é uma verdade da razão, a segunda é uma verdade de fato. Ok? A número 5 nós também já havíamos comentado, ela está resumidinha aqui, né? Tem a charge, né? Cadê a maldita teoria do caos que eu deixei por aqui? É para observe a charge do Laerte sobre a teoria do caos, com base no que você estudou nesse capítulo, né? Capítulo 2, que relações podem ser estabelecidas entre a charge e o pensamento do Spinoza, né? Diferentemente da charge, na qual a bagunça e o caos imperam, Spinoza defende a ideia de que o mundo é ordenado pela razão divina, já que para ele tudo o que existe é a manifestação de Deus. Para Spinoza não há o caos, não existe o caos. Para Spinoza o que existe é uma ordem, tá? É uma conjuntura organizada. Okay? A questão número 6, então tem uma citaçãozinha, né? Leia a citação a seguir e explique como a filosofia de Spinoza
resolveu ou diluiu o problema do corpo e mente presente no dualismo cartesiano, né? Lembram que lá o Descartes ele vai dizer que existe, ele é dualista, o Descartes, porque ele vai dizer que existe uma substância pensante e uma substância extensa, né? Corpo e alma. Como é que o Spinoza ele vai superar isso? A citação é a seguinte: a mente e o corpo são um único e mesmo indivíduo concebido ora sob o atributo do pensamento, ora sob o atributo da extensão. O que ele quer dizer aqui? Então veja só, como é que eu construí aqui? Ó. Para a visão dualista do Descartes, existiriam duas substâncias distintas e independentes, a pensante e a extensa. Tal concepção gerou o problema da relação entre a mente e o corpo. A filosofia do Spinoza, por sua vez, parte da ideia de que só existe uma substância, que é Deus, e que o pensamento e a extensão são atributos da substância divina, né? Ou seja, a substância pensante e a substância extensa pertencem a Deus. Assim, na teoria de Spinoza, não há problema em relação entre corpo e mente, pois o primeiro é um modo de extensão e o segundo é um modo de pensamento, ambos fazem parte da mesma substância. Ou seja, o Spinoza ele vai dizer, como ele vai dizer que a única substância que existe é Deus, então ele vai resolver esse problema dizendo que, na verdade, aquilo que o Descartes separou em duas coisas, na verdade é uma só, a substância divina, ou a substância que é Deus. Tá? Nada mais do que isso. Na questão número 7, tá? Também tem outra citaçãozinha do Spinoza, né? Vai dizer assim: leia o texto e responda. Por que, comparativamente, pode-se dizer que Spinoza é um racionalista mais radical que Leibniz? Aí tem a citação. Aquilo que não tem uma causa para existir é impossível que exista. Aquilo que é contingente não tem nenhuma causa. Ok? Ou seja, o que não tem causa não existe, né? Olha o que ele está. Olha só. Aquilo que não tem causa para existir é impossível que exista. Aquilo que é contingente não tem nenhuma causa. Ou seja, se o contingente não tem nenhuma causa, para o Spinoza o contingente não existe. Né? Então, olha só, como se pode perceber pela leitura do texto, para Spinoza tudo que existe tem uma causa necessária. Tá? É assim e não pode ser de outra maneira, isso é, tem uma razão necessária de ser na ordem divina. Portanto, não haveria contingência no mundo ou ela não passaria de uma ilusão. Da mesma maneira, o livre-arbítrio seria uma ilusão, tá? Nós já comentamos anteriormente. Apesar de também ser um racionalista, Leibniz tem uma posição diferente. Ele defende um racionalismo absoluto. Para ele, além das verdades da razão, que são necessárias, isto é, o conjunto oposto é impossível, há as verdades de fato que são contingentes. Então, aquela ideia do Spinoza, tá, de que existem verdade, que a verdade contingente ela não existe, que tudo parte da substância que é Deus, o Leibniz ele vai dizer, não, peraí, existem as coisas da razão, as verdades da razão, que tem que existir, elas não podem não existir, mas eu tenho que aceitar também que existem as coisas contingentes. Tá? Essas coisas contingentes, elas poderiam não ser, mas se elas são do jeito que são, é porque existe uma razão, no caso Deus, que faz com que elas sejam desse modo. Tá? Então, o Leibniz ele vai incorporar uma ideia que para o Spinoza ele é impossível. O Spinoza ele é radical por quê? Porque ele diz não pode existir contingência. O Leibniz ele diz sim, pode existir contingência e essa contingência é uma vontade de Deus, na verdade, tá? Dessa razão. Ok? Entendido, pessoal? Podem voltar o vídeo, né, para rever as questões, o que está certo, o que está errado, complementar. Beleza pura? Tudo certinho? Abração!